disseste, para nós, e apesar de ser o discurso político que se utiliza, mas eu acho que é o sentimento que açorianos, ou ser-se açoriano, são os açorianos que cá vivem, independentemente de onde nasceram, que escolheram viver nos Açores, os que nasceram e todos aqueles que vieram de fora, todos os nossos açorianos que estão espalhados por esse mundo e também os nossos descendentes de açorianos. Nunca me canso de dizer que às vezes, e como eu viajo muito pelas nossas comunidades, já vi o sentir, o pulsar de ser-se açoriano de uma forma tão genuína que às vezes gostava que se todos nós tivéssemos aquele pulsar, seria, de certeza que seríamos uma região muito mais rica. E só para fazer aqui um pequeno parênteses, eu recordo-me de ir a Santa Catarina, nunca me canso de contar essa história. Fui a Santa Catarina e encontrei lá uma senhora com cerca de 90 anos, isso foi em 2003, faleceu o ano passado, e esta senhora de um bairro no interior de Santa Catarina, o bairro Sambaqui, e ela vem com o seu ar tudo chinica ali, vem ter comigo e diz: mas o senhor é açoriano? E eu disse: sou. Eu também sou açoriana. Disse: a senhora é açoriana? Sim, a bisavó da minha bisavó veio dos Açores. Vocês que vejam, são 7ª geração. E eu disse: mas e a pergunta que qualquer açoriano faz quando o outro diz que é dos Açores é que lhe quer, não é? A gente não diz que quem é teu pai e tua mãe, a gente vai logo a qual é a ilha. E ela vira-se com um ar muito orgulhoso e diz: então, eu sou da Ilha dos Açores. Eu disse: ok, não vou dizer a essa senhora que existe em 9 ilhas. Ou seja, e ela tinha um orgulho, e ela confessa-se mesmo a dizer: eu sou açoriana, sem saber o que são os Açores. Mas aquilo foi transmitido de geração em geração, por exemplo, através das rendas de bilro. Mas pronto, isso só para fazer o parênteses. Agora sim, muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui presente, cumprimentar a Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Paulo do Pico, uma pessoa da Sra. Vice-Provedora, mas também todos os outros elementos, o gabinete de apoio ao imigrante aqui da Ilha do Pico, e dizer-vos que a Direção Regional das Comunidades, o Departamento do Governo responsável pelas migrações nessa dupla vertente da E e da imigração, tem sempre o gosto de se associar a esse tipo de iniciativas. E, num dia especial, acho que falar da diversidade, falar de integração, não deve se cingir apenas aos dias comemorativos, são importantes porque deve-se assinalar esses dias, mas as mensagens que vêm desses dias, ou aquilo que nós devemos fazer, é aquilo que deve ser uma prática do nosso cotidiano. Este dia, o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, adotado pela ONU, devido à adoção em 2011 da Declaração Universal da Diversidade Cultural, é mesmo isso, é trazer ao debate toda essa questão da multiplicidade das cidades e das sociedades multiculturais. Eu gostava só de citar aqui o primeiro artigo dessa declaração, porque acho que resume e bem a importância que nas sociedades de hoje tem esta multiplicidade de atores. E passo a citar o artigo 1º da Declaração Universal da Diversidade Cultural, que foi lançada em 2001. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o género humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Neste sentido, constitui património comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefícios das gerações presentes e futuras. Ou seja, e aqui nos Açores aplica-se muito bem este conceito de diversidade cultural. E porquê? Os Açores, podíamos falar que a nossa diversidade cultural tem duas dimensões. Pelas 75 nacionalidades imigrantes aqui residentes nos Açores, segundo o último relatório do CEF, são 75, apesar de, e muitas vezes o Paulo faz essa menção e eu corroboro com ele, que é preciso ter algum cuidado que os números que estão no CEF não representam a dimensão da nossa imigração, porque lá já não estão contabilizados todos aqueles que depois de um processo de residência e de aquisição de requisitos tornaram-se cidadãos portugueses, adquiriram a nacionalidade portuguesa, mas temos, segundo o último relatório, 3.614 imigrantes, 75 nacionalidades, perdemos imigrantes, o número de nacionalidades de 2012 para 2013, éramos 86 ou 88, mas tínhamos menos imigrantes.
De 2012 para 2013, os Açores foram a região do país que mais subiu a nível de imigração, 8,17. Logo a seguir a nós, acho que foi Viseu com 1 ponto qualquer coisa. A maioria das regiões portuguesas decresceu o número de imigrantes. E a outra dimensão da nossa diversidade tem justamente a ver com a nossa comunidade da diáspora. Os nossos imigrantes, informados aqui da nossa identidade cultural açoriana, foram para outros territórios e também adquiriram novas práticas culturais. E há, digamos, esta dupla... nós recebemos essa dupla influência, quer pela imigração, mas também quer pela emigração. E o nosso trabalho aqui, para além de todo o apoio que nós damos às instituições, aqui ao Gabinete de Apoio ao Imigrante, à Associação dos Imigrantes dos Açores, à AIPA ou à CRES Açores, o Centro Comunitário de Apoio ao Imigrante, que digamos que neste momento, talvez ouso dizer que são as 3 grandes instituições que têm um trabalho especificamente dirigido aos imigrantes. Depois, claro que aqui há a responsabilidade das câmaras municipais, juntas de freguesia, casas de povo, que vão colocando, digamos, nos seus planos de atividades algumas iniciativas da imigração. Um fenómeno extremamente recente, ainda hoje, esta manhã, num seminário que era Interculturalidades na região Açores, promovidos pela CRES Açores, fez-se uma questão que era: os Açores estavam preparados para receber a imigração. Nós sabemos que os Açores, historicamente, sempre esteve ligado ao fenómeno da imigração. Qualquer um de nós deve ter família imigrada nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. Eu não digo muito da Bermuda, porque a imigração Bermuda é praticamente dos coriscos, ou seja, dos miquelenses. Aquilo é muito circunscrita a uma imigração muito típica da ilha de São Miguel. Aliás, toda a gente fica com alguma curiosidade que, neste momento, 25% da população da Bermuda é açoriana. E desses 25%, 25% é portuguesa. Desses 25%, 99,99% é açoriana. Desses 99,99% são de São Miguel. E de São Miguel, 80% é de Vila Franca do Campo. Ou seja, aquilo é mesmo muito específico e muito circunscrito. Não, dizer-vos que, então, a nossa imigração, que começa desde o século XVII para o norte do Brasil e por aí afora, Estados Unidos, Canadá, Bermuda, o Havaí, o Uruguai e o Canadá, o nosso último destino, é a partir... as pessoas gostam muito de dizer que é o sismo de 98, não é? Que afligiu principalmente o Faial, mas também as ilhas do Mopico e São Jorge foram afetadas, que, digamos, marca o início desta imigração. Claro que nós temos situações pontuais ao longo da história dos Açores de presença estrangeira cá, não é? Podemos recuar muito para trás e temos, por exemplo, a altura dos cabos submarinos, na Horta, em que tivemos os alemães, os holandeses e outras... Cabo-verdianos também, já agora. E cabo-verdianos. Os cabo-verdianos. Estão cá, não é? Aproveitar. Não, tivemos sempre esse contacto. Que é, já agora, só fazer um parênteses, Paulo, desculpa, que é um escritor muito famoso, que chama-se Manuel Lopes. Eu não sabia sobre isso, é relativamente... Que é do Movimento de Claridade. O Movimento de Claridade, que é um escritor de expoente máximo da cultura cabo-verdiana, que viveu algum tempo no Faial e trabalhou portanto, nos Correios, na altura, portanto, dos ingleses. Só isso. E tem uma exposição que foi feita mesmo em homenagem a ele, na Sociedade de Amor da Pátria. Nós não esquecemos os cabo-verdianos. Perfeito. Não se deve esquecer comunidade nenhuma, não é? Aliás, nós temos aqui na história mais recente, talvez anos 60, não é? O treinador de Santa Clara é anos 60, não é? O Ben David, digamos, foi um treinador que veio para cá. Não, temos a comunidade cabo-verdiana, sem dúvida, temos os Dabney e por aí afora. E principalmente aqui o Triângulo sempre teve muito contacto com estrangeiros. Mas a partir depois do sismo e com este incremento desta mobilidade internacional, começamos aqui a receber imigrantes. Segundo até os dados, chegou a uma altura, se eu não estou em erro, em 2002, 2003 ou 2004, foi um desses 3 anos, o Faial chegou a ter quase 11% da sua população estrangeira. Muito devido às empresas de construção civil que vieram, principalmente do continente, que trouxeram muitos estrangeiros.
Então dizia-vos que eu acho que os Açores estavam preparados. Podíamos não estar preparados de forma a nível de estrutura, não tínhamos estruturas bem montadas, mas a percepção da imigração, eu acho que sim. E há uma resposta política até isso. É que, por exemplo, o fenómeno de imigração, e o Paulo está, digamos, começamos a trabalhar com o Paulo muito tempo depois da associação ter sido criada, porque a imigração estava num outro departamento do governo. E o governo, em 2004, assumiu que, se calhar, as barreiras, as dificuldades, as aspirações que os nossos emigrantes açorianos tiveram quando emigraram para o Canadá, para os Estados Unidos e para outros destinos, são muito semelhantes àqueles que vão vir aqui para os Açores, àqueles que escolheram os Açores. Então, por que não colocar no mesmo departamento que está habituado a trabalhar essa questão dos nossos emigrantes, que nós sabemos as grandes dificuldades, por exemplo, a língua portuguesa, a língua da sociedade de acolhimento, a língua inglesa para os nossos açorianos, foi um martírio. É por isso é que houve muitas organizações nas comunidades, Casas dos Açores e outras organizações, começaram, uma das primeiras coisas que começaram a fazer foi cursos de inglês para açorianos, cursos de cidadania, cursos de conhecimento da cultura norte-americana e canadiana, para nos ajudar na integração. E também, uma das primeiras atividades que a Direção Regional das Comunidades faz, recordo bem, em 2004, 2005, são os cursos livres para imigrantes. Que não são esses agora que nós estamos a desenvolver, mas foi fazer cursos livres para imigrantes, porque sabíamos que um dos primeiros passos à integração tem a ver com o conhecimento da língua da sociedade onde o imigrante está inserido. Felizmente, devido ao percurso que fomos fazendo, fomos adaptando esses cursos e agora estamos já na terceira edição de uns cursos de língua portuguesa para falantes de outras línguas, cursos para estrangeiros, que pela primeira vez vai acontecer aqui na Ilha do Pico a partir de setembro, aqui organizado pela Santa Casa da Misericórdia de São Roque do Pico, e esses cursos, com os 35 formandos que estão inscritos para este ano, já atingimos desde 2013 160 imigrantes, de mais de 25 nacionalidades diferentes. E isto é importante porque esses cursos vieram responder a eu não vou dizer aqui uma lacuna que havia, mas talvez um esquecimento por parte da capital, de que há uma descontinuidade geográfica. A gente não pode pensar que um imigrante pode simplesmente apanhar um carro e chegar a Lisboa e eu ser consulado. Não, porque antes havia os cursos, as provas de português, porque a lei exigia que a pessoa tivesse o conhecimento de português para quem quisesse adquirir a nacionalidade, e houve uma altura que deixou de haver essas provas. A Universidade de Lisboa fazia alguns cursos e então muitas vezes nós perguntávamos: mas é fácil, vão à Universidade de Lisboa. Ok, mas não é assim tão fácil. Uma coisa é a pessoa estar no Porto e apanhar um comboio, outra coisa é uma pessoa estar aqui nos Açores e apanhar um avião. E a região, e isso foi até tema de discussão no Conselho Consultivo Regional para os Assuntos de Imigração, que a AIPA é conselheiro, é membro efetivo, que criou-se aqui nos Açores um diploma próprio que, digamos, correspondesse a esta necessidade. Esses cursos que são certificados, o cidadão que frequenta o curso e que fica apto, já tem prova daquela exigência que está na lei da nacionalidade para a imigração. E isso vem corresponder, acima de tudo, a esta necessidade. Para além de, claro que depois do curso, o imigrante tem mais autonomia, vai poder se expressar muito melhor, ou seja, acima de tudo vai promover a sua integração e também promover, digamos, as suas características próprias culturais. Eu também acho que às vezes, apesar de nos Açores, o Paulo muitas vezes tem discussão, peço desculpa estarem aqui porque isto às vezes aqui um confronto de ideias é interessante, porque às vezes eu digo ao Paulo, primeiro porque já conhecemos há vários anos e temos uma amizade, mas como trabalhamos tão juntos de muitas áreas, às vezes temos assim alguns discursos muito semelhantes, mas que têm que divergir, e claro que as defesas são completamente diferentes. Quando eu digo muitas vezes que os Açores é uma região que sabe acolher, isso é verdade, isso é indiscutível. Dizer que isto, simplesmente, e que devíamos ficar por aqui, pronto, sabe acolher, também não concordo. Acho que devemos cada vez mais até falar desses temas, porque acima de tudo vai evitar que no futuro possa
de alguma forma, criar algum sentimento menos positivo, não é? Todos nós temos preconceitos. Eu lembro-me que em Lisboa há aqui um grande debate sobre a questão das comunidades ciganas, coisa que nos Açores nós não temos muito, e que há o lema da comissão que a região faz parte, e a Direção Regional é membro da Comissão Nacional de Apoio às Comunidades Ciganas de Portugal, que dizem, tão simples quanto isso, pá, ninguém diz que é contra os ciganos, até ele morar ao nosso lado, na casa ao lado. E, de resto, toda a gente defende os ciganos. Sim, não podem ser discriminados e isso tudo. Mas quando ele viver ao lado da nossa casa, a primeira coisa que vamos fazer é o presidente da junta de freguesia. Mas não, é outro sítio. É mesmo para ali e tal. Pronto, isso acontece, mas é verdade. E é bom assumir isso. Também dizer-vos que este trabalho de incutir a importância do respeito, acima de tudo é respeito. Já lá vai... Felizmente, tem sido no discurso a questão da tolerância. Eu nunca gostei da palavra tolerância. Porque tolerância soa-me a tolera. E quando a gente tolera alguém, já estamos numa de superioridade. Eu tolero. Mas nós não somos obrigados a tolerar, mas pronto, tem que tolerar isso. Eu sei que a palavra não tem nada a ver, a tolerância, mas eu não gosto da palavra. Então a questão do respeito aqui, acima de tudo, o respeito pelo outro e estar disposto a conhecer o outro. Porque a interculturalidade, a promoção da interculturalidade, que é, digamos, o que acho que atualmente deve ser a melhor prática que nós temos. Quizá no futuro vão inventar outra. Esta manhã falava-se que muito havia o melting pot, não era famoso, o multiculturalismo e isso tudo, que já está mais que ultrapassado. Agora fala-se muito da salada de fruta. E eu gostei da comparação hoje da Presidente da Associação de Professores de Educação Intercultural, que dizia que devíamos ver a imigração e a diversidade cultural como uma salada de fruta. Que é assim, todos juntos dão um sabor muito melhor, mas não perdem o seu sabor individual. A imigração, ela fez essa comparação que já está a ser utilizada um pouco nos Estados Unidos, que é, sim senhor, cada sabor da fruta tem o seu sabor muito específico, não é? E todos juntos não perdem o seu próprio sabor, mas dão um outro sabor. Que é melhor, por isso é que a gente faz as saladas de fruta. Pronto, ela deu essa ideia. E trabalhar e desenvolver iniciativas para que se promova o conhecimento não deve haver, digamos, nem idades, nem classes sociais, nem géneros, nem nada. Mas é muito importante focarmos nos mais novos. E o trabalho que nós temos desenvolvido, em parceria com as instituições, é mesmo incutir nos mais novos esse sentimento, este sentido de respeito pelo outro, independentemente da cor, do género e por aí fora. Mas no nosso caso concreto tem a ver com a cor. Por isso temos desenvolvido vários projetos e a nossa ideia também é cada vez mais chegar a mais públicos. A questão aqui, por exemplo, dos jovens, que é um público muito específico, e como nós não trabalhamos a educação intercultural desde cedo, temos trabalhado muito na questão dos jovens, por exemplo, o concurso Açores Mar de Culturas, é mesmo isso, para que os jovens façam um vídeo sobre a imigração, sempre na perspectiva positiva, claro, de promoção da interculturalidade, mas obriga-os, e eles, ao fazerem aquele trabalho, obrigam-os a conhecer o fenómeno. E esse é um dos grandes objetivos que nós tínhamos, era de que forma que os jovens iriam ter alguma curiosidade para conhecer o fenómeno imigratório. O ano passado, os jovens foram à Suíça, ganharam uma escola de São Miguel, a vencedora foi à Suíça, que teve aqui uma visita de estudo na área das migrações. Este ano, e para, digamos, fazer uma devida homenagem, que nunca é demais, à comunidade cabo-verdiana, os jovens vão vencer uma viagem a Cabo Verde. Pode ser que algum cabo-verdiano se ofereça para acompanhar o grupo, não é? Dos jovens. Vamos ver. Também quero aqui registrar uma coisa. São Roque do Pico, regras, muito participativa a nível de projetos. Aliás, nós num outro projeto sobre os emigrantes, aqui é um grupo de alunos da escola aqui secundária de São Roque, que venceu e foram uma semana para o Canadá.
Aliás, eu tive a prazer de os acompanhar nesta viagem em 2012. Por isso, dizemos que é outra área e outro público que é importante trabalhar, que são os jovens. Pronto, e deixar-vos essa mensagem, e eu acho que acima de tudo aqui também neste caloroso espaço, debatemos algumas ideias, até dúvidas, ou o que é a percepção, ou o que é que tem sido feito em outros sítios neste respeito pelo outro e, acima de tudo, promover a diversidade cultural. Não esquecer, e este é um trabalho que eu tenho que fazer diariamente, muitos de vós já devem ter sobrinhos, primos, que já nasceram na América e no Canadá, não é? Ou mesmo filhos, ou mesmo netos e por aí fora. Acho que netos não, que isso é tudo jovens, que ninguém tem aqui idade para ser avô e avô. E dizer-vos que... Obrigado. Se calhar é muito... dá-nos um motivo de orgulho para nós, açorianos, quando a gente vê jovens que às vezes nem falam português. Mas os pais são açorianos, ou os avós são açorianos, eles dançam folclore, e eles fazem as festas do Espírito Santo e isso tudo. Enche-me a alma quando eu vejo isso. Aliás, eu digo às vezes a muitos jovens que nunca vieram aos Açores, eu sinto um orgulho, ao mesmo tempo eu sinto-me envergonhado, porque eu nasci nos Açores e eu não sei bailar. Geralmente é a chamarrita que me pedem para bailar. Eu não sei bailar. Já daqui a nada. É verdade, eu não sei bailar. Mas esses jovens que não tiveram nenhum contato com os Açores, não é? Pronto, e as pessoas têm, e este é um trabalho que o Governo faz, através da Direção Regional, é incutir nesses jovens o gosto pela sua identidade. Mas também é esse trabalho que nós fazemos cá. Principalmente esses jovens descendentes de imigrantes, que eles mantêm as suas tradições cabo-verdianas, guineenses, angolanas, brasileiras. Ainda esta manhã estava-se a falar que havia, no início da imigração, em São Miguel, tivemos um problema nos Açores, que foi a questão dos brasileiros. E houve aí um projeto, que é o 360, que é mostrar um pouco o que é a comunidade, neste caso concreto, era sobre a comunidade brasileira. E eles... porque os brasileiros trazem as caipirinhas, o samba e isso tudo, e por aí fora. E nesse projeto, que é mais dirigido à comunidade local, não aos imigrantes, mas sim aos açorianos e às pessoas que viviam, mostraram um pouco o que é a nossa comunidade açoriana no Brasil. A nossa comunidade açoriana no Brasil fecha as ruas para fazer um bolo de leite. E ponto final. Ou seja, se os brasileiros chegam cá, não fecham ruas, mas se trocam o leite, e a gente também faz umas aguardentes lá para o Brasil também, mas se trocam a aguardente pela caipirinha, nós trocamos, digamos, a chamarrita pelo samba. Por isso, a questão é que aquilo que fazem cá, e fazem muito bem, e devemos estimular, é aquilo que os nossos açorianos também fazem lá. E que são estimulados até pela comunidade brasileira. Pronto, e é trabalhar, e quando falamos da emigração e da imigração, é mesmo isso. É o bom acolhimento que é feito nos Açores, acho que acima de tudo deve-se, em grande parte, o que é que foi emigrar, por isso temos a percepção o que é emigrar. Por isso, agradeço a vossa atenção e estamos aqui disponíveis para mais conversa.